Do Bom Dia Super Dia, qual é a diferença? Antes tivemos Kira H6 e Misaías Oliveira, Vai Lá Jesus. Moçada, são 11 horas e mais 51 minutos. Tá na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos responder aqui a pergunta do nosso irmão Jairo Silva. Ele é da cidade do Rio de Janeiro. E ele quer saber se cristãos podem ser possuídos por entidades malignas. O quê? Não acredito. Pois é, e se há base bíblica para isso? Vamos lá, vamos responder, né? Quem pergunta quer saber, né? Então vamos responder. A voz aqui tá até falhando. Meu pai do céu. Ai, desculpa. Vamos lá. Olha, gente, ao longo dos anos, eu tenho lido várias histórias, variedade de histórias que afirmam dar apoio a essa ideia de que cristãos podem ficar endemoninhados. E no final todas têm um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Elas simplesmente superestimam o poder de Satanás. O quê? Não acredito. Superestimam o poder e o campo e a atuação de Satanás. Porque alguns pastores que atuam no chamado Ministério da Libertação, eles fazem tentativas mais corajosas do que outros para fornecer uma base bíblica para essa controvérsia de que um cristão pode ser possuído por um demônio. Entendeu? Então, inevitavelmente, a Bíblia, ela enfraquece tais histórias. A Bíblia enfraquece tais histórias. Primeiro, vamos analisar, vamos para a Bíblia, vamos falar sério. O próprio Cristo, ele impede a possibilidade de um cristão ser possuído por demônios. O próprio Cristo, ele impede. A presença do Cristo na sua vida vai impedir a ação de demônios. Então, se acalma, irmã, se acalma. Alguém acalma ela aí, se acalma. Usando aqui uma ilustração de uma casa, Jesus ele pergunta: como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens sem primeiro não amarrar o valente? Saqueando então a sua casa? Jesus fez essa ilustração. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 29. No caso de uma pessoa possuída por demônios, o homem valente é obviamente o diabo. Logo, no crente em que habita o Espírito Santo, o homem valente é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo morando na vida da pessoa. Então, esse homem valente é o próprio Deus. Se acalma, irmã, peraí. Meu pai do céu. Então, a força do argumento de Cristo leva, de uma forma conclusa, que para os demônios possuírem os crentes, deveriam ter primeiro amarrar o valente, que é o Espírito Santo, que é Deus na vida do crente. Então eles deveriam primeiro deter aquele que ocupa a casa. Então, quando o crente está cheio de Deus, o crente está cheio de Deus, do próprio Deus, então o diabo tem que primeiro amarrar esse valente. Então, além disso, há um argumento igualmente incontestável contra a possessão demoníaca de cristãos, de crentes. Eu estou falando de crentes verdadeiros, né? Não estou falando de crente pé de chinelo, não.
Estou falando de crente verdadeiro. Não é de pé de chinelo, não. Entendeu? Então, a possessão demoníaca de cristãos no Evangelho de João traz um argumento incontestável contra essa possessão. Contra essa possessão de cristãos, de crentes no Evangelho. Então, nesse Evangelho de João, os judeus, mais uma vez, estavam acusando a Jesus de ser possuído por demônios. O quê? Não acredito. Em vez de evitar suas acusações, Jesus dirigiu-se aos seus acusadores com razão. A essência do seu argumento é: eu não tenho demônios. Eu não tenho demônios. Por quê? Porque eu honro a meu Pai. Eu honro a meu Pai. Está lá em João 8,49. Então, é impossível perder esse ponto. Ficar endemoninhado e honrar a Deus ao mesmo tempo são categorias que se excluem mutuamente. Por fim, a Bíblia não contém um único exemplo de um crente endemoninhado. Não possui. Entendeu? Se está endemoninhado é porque não é crente. Não é crente. Não há possibilidade. Pelo contrário, o ensinamento bíblico é que os cristãos não podem ser controlados contra suas vontades por meio de possessão demoníaca. Não tem como. Então, o princípio é perfeitamente seguro. Se você é um seguidor, irmã, se acalme, irmã. Meu pai do céu, alguém ajuda ela aí. Que é isso? Tribulação. Nós não podemos explicar aqui que a irmã é gritando. Uma gritaria terrível. Então vamos lá. Voltamos aqui para o nosso raciocínio. Vamos lá. Então, o princípio é perfeitamente seguro. Se você é um seguidor de Cristo, o próprio Rei habita em você. O próprio Cristo habita em você. E você pode descansar seguro de que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Portanto, não há nenhuma possibilidade de o crente verdadeiro ficar possuído por entidades malignas, e não há nenhuma base bíblica para isso, tá bom? Meu amigo Jairo Silva, espero ter respondido a sua pergunta. E no final nós chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! Gente, a Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é inerrante, infalível, palavra de Deus. E não tem como questionar com a Bíblia, tá bom? Pessoal, depois de todos esses esclarecimentos, só nos resta agradecer o seu carinho, sua companhia, a sua audiência. Eu vou deixar vocês com a Célio Trindade e as principais notícias do estado do Maranhão. Jornalismo Verdade, a partir de agora, aqui na Super Rádio Renascer HD, com a Célio Trindade. A todos vocês, uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus. E eu vou deixar vocês com a última, né? Vou deixar vocês aqui com André Rocha, Eu Sei. A todos vocês, uma ótima tarde. Em seguida tem a Célio Trindade e o seu programa A Conversa é com a Célio Trindade.